A gente vai bater um papo agora com a Nádia Carvalho. Ela é pesquisadora em gênero, raça e política de drogas. Ela é ativista da RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que é uma organização que tem assento ali no Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Nádia, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo que está aí na audiência da TVT. E tá tudo bem, assim, apesar das últimas notícias. Apesar dessa notícia que a gente comenta agora, né, Nádia? Deixa eu trazer para todo mundo. O Senado, a gente já comentou aqui, né, aprovou na semana passada, em 2 turnos, essa proposta que inclui na Constituição Federal a criminalização da posse do porte de drogas em qualquer quantidade. Vai contra, inclusive, a discussão que acontece no Supremo Tribunal Federal, que tenta ali regular qual seria uma quantidade máxima de porte aí de droga para configurar o usuário de droga e não o traficante, né? Eu quero saber como que vocês veem essa discussão, uma discussão que vai na contramão do mundo, né, que tem legislado em relação a esse tema de uma forma mais responsável. Enfim, qual a avaliação de vocês? Então, primeiro que a gente olha para essa PEC, né, com muita preocupação, porque de fato ela vai na contramão das propostas de regulamentação das drogas no mundo inteiro. É uma PEC racista, porque reforça, né, o caráter de criminalização da pobreza, de criminalização da população negra. O crime, né, de tráfico de drogas é uma das maiores causas de encarceramento, né, de mulheres e de pessoas negras no nosso país. E enquanto a gente estava debatendo no STF a possibilidade de regulamentar, enfim, né, a quantidade para poder caracterizar esse crime de tráfico de drogas, a PEC ela propõe, né, que se constitucionalize essa possibilidade de criminalização do porte e da posse do uso de drogas. E, inclusive, né, a partir da emenda que o senador Efraim colocou, penaliza as pessoas com a possibilidade de internação compulsória. Então, também, né, entra aí numa seara importante no debate não só da segurança pública, mas também da saúde pública brasileiras. Nádia, há quem diga que essa PEC passando ali no Congresso, há a possibilidade dela chegar no STF por se tratar de algo inconstitucional, porque você aí fere liberdades individuais. Faz sentido essa discussão chegar no STF talvez de uma outra forma? Então, de fato a gente percebe, né, que existe ali uma disputa entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, aí no caso o STF, em relação a responsabilidade, né, em relação a esse tema. Mas, de fato, a gente reconhece que existe aí uma violação de princípios constitucionais garantidos no artigo 5º, importantes, como o direito à vida, à dignidade, à liberdade. Então, existe sim uma compreensão, né, de juristas no Brasil inteiro. A gente pôde ver, inclusive, na sessão de debates que aconteceu no Senado Federal na semana passada, a tese da inconstitucionalidade dessa PEC. Então, mas o fundamental é que a gente reconhece que é importante que a gente barre esse processo de tramitação ainda na Câmara Federal, porque nós estamos aí com um recurso extraordinário que versa exatamente sobre a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está há quase 10 anos tramitando no STF, né? Então, a vida e a liberdade da população negra, a vida e a liberdade das mulheres não pode esperar, enfim, eu acho que o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa PEC, né? Existe aí a necessidade da gente fazer o debate de mérito ainda na Câmara Federal. E qual é a expectativa de vocês em relação a esse debate na Câmara Federal? Porque é isso, a gente tem conversado muito sobre como esse Congresso é um Congresso conservador, né? E quando tem qualquer debate em relação a essas pautas chamadas pautas morais de comportamento, há retrocesso, não? Bom, é verdade que, de fato, né, as últimas composições das nossas casas legislativas brasileiras têm apresentado uma perspectiva de bastante conservadorismo, né, uma presença muito grande de uma bancada neopentecostal que tem apresentado a sua agenda, né, no formato de incentivo às comunidades terapêuticas de forma bastante enfática. Mas a gente acredita que é muito importante, né, perceber que a nossa incidência política no Senado, ela conseguiu ali produzir uma votação bastante apertada a favor da PEC, né? A gente foi uma votação que passou, né, em primeiro turno por 53 votos, em segundo turno, que foi uma votação em que não se houve, né, o respeito ao regimento interno
do Senado Federal, que garante aí a possibilidade do interstício entre a primeira e a segunda votação para se garantir, né, vários debates, mas mesmo com um intervalo muito pequeno entre as duas votações, já se perdeu um dos votos. Então, a gente acha que a nossa incidência política, enquanto movimentos sociais, organizações do terceiro setor, né, o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento por uma outra política de drogas, mas fundamentalmente o movimento dos direitos humanos, o movimento da saúde, do direito à saúde pública, né, no diálogo com a Câmara Federal, é possível que a gente consiga aí convencer, né, a uma quantidade razoável, considerável de parlamentares em torno do que aquilo que a gente acredita que é um debate fundamentalmente de saúde pública. Né? Como eu falei, a própria emenda que o senador Efraim colocou, ela vai na contramão do que é o debate que a gente faz há mais de 20 anos da reforma psiquiátrica, a importância da afirmação, né, de ferramentas como os CAPs, né, como RAPs, como outras iniciativas no debate da saúde mental, porque de fato o que a gente está falando é que o debate da criminalização dos usuários, ela impede a materialização, né, da garantia do bem saúde pública. Então, a gente sabe que com a criminalização prejudica, o ambiente carcerário é um ambiente que, por si só, né, é bastante negligente com os direitos humanos, bastante negligente com a saúde pública. Então, a gente acredita que essa é um dispositivo, né, uma possibilidade de dispositivo constitucional, que não só é inconstitucional, mas que vai na contramão de todo o processo de elaboração do debate de saúde pública brasileiro dos últimos 20 anos. Nádia, qual a política que vocês defendem? Vocês defendem a descriminalização do uso de certos tipos de drogas? E, na verdade, o que vocês defendem e o que vocês veem como possível, né? Porque tem também esses dois panoramas. É a descriminalização ou é, de repente, essa quantidade máxima de drogas para diferenciar o usuário, o traficante, que está em discussão ali no Supremo Tribunal Federal? Então, nesse momento, a gente vê como bastante progressiva a necessidade de estabelecer, né, parâmetros de diferenciação entre os usuários e os traficantes, porque, de fato, a gente sabe que o perfilamento racial é uma realidade, né, nos processos de abordagens policiais, no processo de caracterização do tráfico de drogas, e a gente acredita que é importante o reconhecimento, né, da condição, enfim, da descriminalização dos usuários de substâncias psicoativas. Mas a gente acredita que é fundamental que o Brasil reveja a sua política de drogas, compreendendo a necessidade, né, de uma reformulação dessa política a partir de uma compreensão, né, de que essa criminalização é uma criminalização racista, é uma criminalização machista, é uma criminalização que vem, né, desde um processo de pós-abolição que visa exatamente o processo do encarceramento, enfim, do genocídio da população negra, e por isso a gente propõe uma outra política de drogas, né, em que a gente possa ter a regulamentação da sua circulação, da sua produção, educação para o uso de drogas e a reparação dos territórios que são atingidos por essa guerra às drogas. Então, a gente defende um outro modelo de regulamentação, mas nesse momento a gente acredita que não podemos ter retrocessos. E a possibilidade de aprovação dessa PEC é um retrocesso para toda a luta que o movimento por uma outra política de drogas no Brasil já produziu. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui para trazer um questionamento em relação a uma outra pauta que vocês estão encampando também. Tem um projeto de lei da RENFA, que é essa organização, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que foi apresentado em parceria com a deputada Erika Hilton ali no Congresso, para que o trabalho doméstico ajude na redução de pena de mulheres em regime semiaberto. É isso? Explica para a gente. Então, é isso. A lei de execuções penais, ela prevê a possibilidade de remissão de pena, ou seja, diminuição de pena, a partir de algumas iniciativas, né? Desde o estudo, o trabalho, né? Prevê a possibilidade de remissão pela leitura, enfim, existem algumas possibilidades de redução de penas a partir dessas iniciativas. No entanto, a gente sabe, né, que muitas vezes principalmente as mulheres, exercem trabalhos não remunerados, né, que são os trabalhos domésticos e os trabalhos de cuidado. Então, a proposta, né, muitas vezes cuidam dos seus filhos, dos seus parentes, pessoas mais velhas, idosos, pessoas com deficiência, e esse trabalho ele não é reconhecido como um trabalho que pode ser, né, utilizado como parâmetro de remissão de pena. Então, o projeto de lei, né, que foi apresentado aí
né, pela deputada federal Érica Hilton, do pessoal de São Paulo, em parceria com a nossa organização, ela visa o reconhecimento, né, do trabalho doméstico, do trabalho do cuidado, como trabalho que possa, né, contribuir aí na remissão de pena e, enfim, né, na diminuição e no desencarceramento de milhares de mulheres espalhadas pelo Brasil que têm aí a responsabilidade dos trabalhos domésticos e do cuidado nas suas casas. Você sabe sobre em que pé que está essa discussão? O projeto já foi apresentado, deve ser discutido em alguma comissão? Como vai acontecer? Isso. Então, ele já foi apresentado, né? E agora ele está na Comissão da Mulher. Ele vai tramitar aí paralelamente na CCJ, porque precisa ser reconhecida a sua constitucionalidade, embora já exista o reconhecimento dessa possibilidade a partir de uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Paraná, junto com a Defensoria Pública daquele estado. Então, a proposta é de se nacionalizar essa política, né? E aí ela vai tramitar na CCJ, tá aguardando a relatoria, e também na Comissão, né, dos Direitos das Mulheres, porque efetivamente embora não exista uma distinção de gênero na proposição, é uma proposição que lida diretamente com a experiência do encarceramento, né, e a necessidade do desencarceramento de mulheres. Então tá aí nesse estágio, e a gente está bastante animada, enfim, com a possibilidade de dar essa contribuição, né, para a remissão de penas de mulheres encarceradas em todo o Brasil. Vamos seguir acompanhando essa discussão. Qualquer novidade, manda aqui pra gente segue em contato, viu? Nádia, agradeço demais a sua disponibilidade aqui com a gente, viu? Um abraço, até uma próxima.